Ai, gente, mas eu tô pirando, porque é isso, a jurisprudência fica, não sei, eu tô falando bobagem, mas ele é numa coisa pública. Você nunca compilou o privado, entendeu? O jurídico, boas práticas jurídicas do privado. Isso é, pô, assim, Essa as coisas só se porque espalham, é um pouco isso, né? Não, Diga. não, assim, que eu penso assim, pô, tô pensando uma coisa muito, eu vou errar os nomes, Não, mas por enfim, favor. eu sei que tem lá, tem uma cláusula de contrato de compra e venda de imóvel, que em São Paulo é super comum, alienação fiduciária, que é coisa o cara não pagar o negócio no prazo certo, quem vendeu toma de volta o imóvel. Era comum em São Paulo, não era comum em BH e tal, e conforme o tempo parece que vai se espalhando essa, digamos, boa prática. No caso, é bom para quem tá vendendo esse tipo de coisa, mas enfim, para dar segurança. No mundo jurídico, eu suponho que essas boas práticas, essas inovações possíveis, elas devem demorar a se espalhar. Tem um cara lá no... Porque eles não trocam você. lá no sei lá, no Pinheiro Neto, deve ter um cara genial lá que tem uma ideia de não sei o que, passa a colocar isso nos contratos, até que todo mundo adote esse tipo de coisa parecida, deve demorar um tempinho. Com vocês é possível que esse tipo de coisa se espalhe mais fácil, que os contratos ficam mais... Não sei. Eu vou dar não os contratos, mas digo... Eu vou dar o devido crédito aqui, mas o fundador do Ironclad, que é um software lá fora, ele escreveu recentemente um artigo muito legal falando sobre a história dos containers nos portos. Tá. Como que resolveu o problema dos portos? Antigamente você chegava num porto, era uma loucura, porque um container era de um tamanho, tinha um outro que era um bar. Aí você falou assim, não, peraí, a gente vai padronizar o tamanho dos containers, e agora você pode transportar o que você quiser, mas tem que caber dentro desse negócio aqui, que é um container. Sim. E aí isso fez com que a logística no mundo se revolucionasse. A cláusula de confidencialidade de um advogado escrito pelo escritório ABC Advogados e XPTO Advogados, ela não deveria ser tão diferente, não tem como ela ser tão melhor assim. Mas os advogados, por ego e por vários... Tem algumas coisas que para deixar bem claro aqui, a redação, o texto livre sobre algumas coisas, ele faz toda a diferença. A argumentação, sobretudo numa peça judicial, ela precisa ser diferente. Ela tem que ser, própria do caso. Mas existem cláusulas que a gente não deveria estar submetido a alguém ficar escrevendo. Cláusula de confidencialidade, por exemplo, deveria ter uma redação padrão. A gente concorda aqui que essa é a redação melhor que tu... Padronizar contrato destrava crescimento, cara. A Bolsa de Valores é isso, né? Padronizei o contrato de ter uma ação da Petrobras ou do Itaú. Padronização de contrato destrava crescimento. É o meu sonho. Então, assim, eu tenho alguns desejos, né? Eu enxergo, eu falo que, quando eu falo isso pro meu time, né? Às vezes eu preciso contar para um engenheiro que estava fazendo um app de saúde, porque é relevante ele trabalhar com o mundo jurídico. Eu falo assim, a nossa burocracia, ela é um câncer que impede o nosso país de crescer. Sim. Então a gente precisa destravar a burocracia, né? Então eu tenho alguns desejos. Um deles é padronização de termos e disposições contratuais. A outra é tirar essa história do documento. O contrato ele não precisa ser um documento, né? A gente está aí falando de smart contracts, blockchain, etc. Sim. Tem muito campo para que o contrato ele seja autoexecutável e que não precise ser uma redação livre, texto como é que fala? Num papel. E essa é uma discussão que está muito forte lá em Stanford, né? Eu me inspiro muito. Quando eu morei lá, eu fiz aulas no Codex, que é um grupo de advogados e engenheiros de programação de Stanford. Então, a gente fala muito... grupo de advogados e engenheiros. Onde que esses caras se encontrariam no resto do mundo? Tô brincando. Lá em Stanford, eles têm um grupo que chama Codex, que é realmente muito legal. E eles falam muito sobre... Você tem o contracting, que é fazer o contrato, e você tem o contract. Então, a gente discute muito hoje, e eu não tô fora dessa crítica, tá? O nosso software melhora o contracting. A gente melhora como fazer um contrato. Sim. Mas o contrato em si, lá, o papel, o documento, eu ainda não tô enfrentando isso. Certo. Tem muito espaço para que a gente pare de escrever em juridiquês, para que a gente faça cláusulas padrões, para que a gente faça contratos e cláusulas autoexecutáveis. Então, tem muito espaço para inovação ali. Esse é um segundo desejo, né? Eu falei do primeiro, que é com relação a isso. Tem a padronização das cláusulas. E tem um outro, para mim, que é uma brisa, mas eu adoro pensar nisso, que é uma rede de contratos. Pensa o seguinte, você tem a segurança de que, independentemente de qual assinador digital ou se foi por papel, você tem a segurança de que todos os contratos assinados no âmbito daquela empresa estão ali dentro. Isso aí. Hoje você tem controle porque você tem uma empresa pequena. Sim. Mas é difícil. Na Petrobras, na Vale, é impossível alguém dar certeza de que todos os contratos assinados estão num mesmo repositório único e confiável de dados e que aquela versão é a versão final que foi acordada. E que é acessível e eu não estou falando que você dos consegue contratos achar. de 20 páginas. Eu estou falando assim, às vezes tem um ok de um diretor falando, pode sair o negócio. Então, assim... acordo trabalhista com o Zé que saiu da fábrica. Todos os contratos que são feitos, todos os acordos feitos entre pessoas deveriam estar num mesmo repositório único, confiável de dados. Sim. E olha que coisa louca. Eu brinco muito entre... né, tem uma empresa A
que fez... Vamos dar 2 exemplos aqui de empresas muito grandes. Globo e Google. O Google me contratou para ser o software de CLM deles. Tá. Então, ele fez um contrato com a Globo. Quando ele assinou o contrato com a Globo, automaticamente o meu CLM, né, a Lint, tem os contratos Sim. da Globo também. A Globo já é minha cliente sem saber. Os contratos Sim. dela já estão lá. Então, eu olho muito para essa história da viralização do nosso produto. Quando eu acabei de assinar um contrato com uma empresa, né, de pet shop. Eles são um pet shop gigante. A gente vai subir milhares de contratos para o sistema nessa semana que vem. Uhum. Todos esses fornecedores De ração, não sei o que você não já são Já são parte possíveis dos contratos. clientes meus, porque eles são parte dos contratos. Então, eu não tenho todos os contratos dele, mas eu tenho um. Eu posso falar, eu já tenho o seu contrato seu aqui, que tal colocar os outros? E aí o pulo do gato é você encontrar network effects. Exatamente. Efeitos de rede, esses troços Só que bastante os para... efeitos de rede é no difícil. âmbito dos contratos, eu não posso usar essa informação ainda. É claro. Porque é lá do meu cliente. Eu não posso nem ler o contrato dele sem autorização dele. Então, eu não posso me valer. Eu tô falando isso aqui, mas é importante, né? Se tiver algum cliente nos ouvindo, eu não posso usar os contratos dos nossos A gente clientes. está especulando na tecnologia aqui, né? Sobre possibilidades de uso. Mas, assim, é um sonho meu. O Sim. mundo seria melhor se a gente pudesse permitir que as partes não confidenciais do contrato pudessem colaborar, né? Sim. Enfim, mas é isso. Eu falo que a transparência Nossa, é tá muito chegando, a gente precisa só acordar se a gente quer ela. Mas ela é isso, a gente vai empurrando mais transparência nas coisas, né? E nem sempre isso é bom pra muita gente. Mas enfim. Tá com a cara de Não, pensativo ainda. o que é isso? O mercado financeiro inteiro, tô aqui exagerando um pouco, talvez uma bobagem, alguém me corrigir, mas ele é baseado na evolução dessas padronizações de contrato. Sim. Então, assim, você vai o dinheiro, sei lá, né? Aí tem... Então, você tem que acordar que R$1 vale R$1 pra não, poder assim, conversar. todo mundo vale R$1, vale pra mim, vale pra você, tá, beleza. Aí você tem a padronização para bolsa de valores. Todo mundo compra, se você comprar uma ação da Petrobras e você comprar uma, elas valem o mesmo tanto, são a mesma ação, a gente vai no mesmo lugar vender e comprar pelo mesmo preço. As padronizações que destravam riqueza, Sim. e crescimento. Sim, enfim. sim. E dá pra CETIP, é isso, a B3, né? Enfim, todas essas centralizadoras são centralizadoras de contratos, né? De compra e venda, no caso. Sim. De um monte de coisa. Interessante. Blockchain é uma versão nova desse tipo de coisa também, mas enfim. Cara, Você pode descentralizar contrato de compra e venda de qualquer coisa, de serviços. Qualquer coisa, claro. Serviço de tecnologia. Agora, para vender serviço de tecnologia, você tem que colocar seu contrato aqui. Então, todas as outras, SLA, disponibilidade de suporte, segurança de informação, tudo está padronizado. Sim. Boa.